Olha, a história de Sodoma e Gomorra é daquelas que todo mundo já ouviu falar, né? Mas ela é muito mais do que um conto antigo sobre destruição. É uma narrativa super forte sobre justiça, sobre misericórdia e, principalmente, sobre o poder da intercessão. E por mais que pareça uma história distante, a gente vai ver como ela conversa e muito com os nossos dias, nos ensinando sobre discernimento e fé. Vamos mergulhar nisso juntos? E tem uma frase da lição 5 que para mim resume tudo perfeitamente. De um lado, a gente vê a paciência de Deus, que sempre dá uma chance, um tempo para arrependimento, mas do outro lado, existe um limite, sabe? Uma linha que, quando é cruzada, a justiça se torna inevitável. Então, como é que essa balança se equilibra? É exatamente isso que a gente vai explorar. Para a gente conseguir desvendar essa história tão rica, vamos seguir um roteiro com 5 paradas. Primeiro, vamos entender o cenário geral, a relação entre fé e promessa. Depois, a gente vai ver o choque que acontece entre a aliança de Deus e a revelação de um juízo. Vamos acompanhar de perto a visita misteriosa dos anjos, testemunhar a negociação corajosa de Abraão e, por fim, encarar as consequências do fogo que caiu do céu. Então, vamos lá. Para começar, é super importante entender que a destruição de Sodoma não é um evento solto no tempo. Como a gente vê na revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, esse episódio faz parte de um enredo muito maior que fala sobre provações, sobre justiça e sobre o cumprimento de uma promessa divina. É como se fosse uma peça fundamental num quebra-cabeça bem grande. A gente pode até enxergar isso como uma jornada de fé em etapas. A história de Sodoma é essa primeira grande lição sobre o que é certo e errado, sobre justiça. É a base que vai nos preparar para o que vem depois. O cumprimento de uma promessa que parecia humanamente impossível e, lá na frente, a prova de fogo da fé de um homem. E é aqui que a história dá uma virada. E que virada! Se na lição 4 a gente viu Deus firmando uma aliança de bênçãos de futuro com Abraão, agora na lição 5 a gente é jogado para o outro lado da moeda, o anúncio de um juízo terrível que está prestes a acontecer. Olha só que contraste impressionante nessas imagens. De um lado, a promessa de vida, de uma descendência. Do outro, a ameaça de destruição total. É o mesmo Deus, a mesma conversa com Abraão. Isso mostra pra gente que a bênção de Deus e a nossa responsabilidade andam, lado a lado. A promessa exige uma resposta de retidão. Mas como é que uma notícia tão devastadora é revelada? Não é com raios e trovões, não. É de um jeito bem mais sutil, quase casual. A cena começa num dia quente, ali nos Carvalhais de Marré, com Abraão tranquilamente sentado na porta da sua tenda. No pico do calor do dia, 3 visitantes aparecem. Abraão, sem pensar 2 vezes, corre para recebê-los com toda a hospitalidade possível. E é nesse ato de generosidade que o céu e o inferno meio que se encontram. Primeiro ele recebe a notícia mais feliz da vida dele. Sara, sua esposa já idosa, vai ter um filho. E logo em seguida a notícia mais arrasadora. Sodoma vai ser completamente destruída. Abraão podia ter ficado quieto, né? Pensado, ufa, escapei, e cuidado só da família dele. Mas ele não faz isso. Diante de uma sentença de morte, ele se levanta, se aproxima de Deus e decide ser a voz daquela cidade. Ele se torna um intercessor. E aqui ele faz a pergunta que, nossa, ecoou até hoje. Destruirás também o justo com o ímpio? Isso é muito mais do que tentar salvar o sobrinho dele. Abraão está, na verdade, questionando a própria natureza da justiça de Deus. É um desafio corajoso que dá início a uma negociação que a gente nunca tinha visto antes. O que acontece em seguida é simplesmente de tirar o fôlego. Abraão começa a negociar com o Criador. E se tiver 50 justos lá? Deus concorda em poupar a cidade. Aí, com uma mistura de ousadia e muita humildade, ele insiste. E por 45? E 40? 30, 20. Ele vai esticando a corda, testando até onde vai a profundidade da misericórdia divina. E aí a gente chega no clímax da conversa, a resposta final de Deus, que é o texto áureo da lição 5. A cidade inteira seria poupada se apenas 10 pessoas justas fossem encontradas. Pensa nisso, o destino de milhares de pessoas dependendo de um grupinho de 10. A justiça e a misericórdia se equilibrando por um fio. A condição estava na mesa, a misericórdia estava pronta para agir. Mas não havia nem 10 justos. A negociação chega ao seu limite e o tempo da justiça, infelizmente, começa. Agora a gente vai ver as consequências disso. No meio do caos, os anjos literalmente arrancam Ló e sua família de lá, com uma ordem bem clara. Corram pela vida e não olhem para trás. Mas o apego ao passado é uma coisa poderosa, né?
A esposa de Ló olha para trás, um último olhar para a vida que estava perdendo, e se transforma num monumento de sal. E então o céu se abre, não com chuva, mas com fogo e enxofre, que apagam aquelas cidades do mapa para sempre. E aqui está o ponto crucial de tudo. No meio daquela destruição toda, uma promessa foi cumprida. A justiça caiu sobre a maldade, sim, mas a misericórdia que foi prometida a Abraão não falhou. Ló e suas filhas, os poucos justos que restavam, foram salvos. A palavra de Deus se cumpriu. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. No meio de um cenário de cinzas e destruição, o que acontece com a promessa de vida? Onde fica aquela grande nação prometida a Abraão agora? Mas a história não termina em cinzas. Longe disso. Na verdade, é o contrário. Depois dessa demonstração de justiça, a história vira a página para um milagre. Na nossa próxima análise, com base na lição 6, a gente vai ver como, contra todas as expectativas, o impossível acontece. A promessa de Deus vai renascer das cinzas com o nascimento de Isaque.